Um estudo feito pelo Instituto Escolhas aponta que a substituição dos incentivos fiscais dados à Zona Franca de Manaus por investimentos diretos em bioeconomia, transformação digital, ecoturismo e piscicultura podem gerar, anote aí, 218 mil empregos e dinamizar a economia amazônica com sustentabilidade e preservação ambiental. Eu estou aqui recebendo o diretor do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, que vai, claro, nos oferecer parte desses estudos e essa possibilidade. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, Jacques, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos a cidade de Manaus. Meus parabéns antecipados pelos 350 anos na próxima semana. Verdade. Né? Já vamos aproveitar aqui e cantar um parabéns, né? Antes da hora. Que né? bom. Essa cidade tão bonita, esse estado tão maravilhoso e esse povo tão trabalhador, né? Que quer um futuro melhor. E essa proposta, meu caro Jacques, ela se insere exatamente nisso. A primeira questão que a gente gostaria de deixar claro para todo o Estado, para todas as autoridades, é uma proposta integrada à Zona Franca de Manaus e mais ainda ao polo industrial. Muito bem. Então, essa é uma questão para a gente deixar assim... Bem claro. Bem claro, entendeu? É integrado. O que a gente está oferecendo como uma contribuição ao Estado, às autoridades, é que novas oportunidades econômicas podem se somar ao que já existe para dinamizar a economia, aproveitando aquilo que já existe aqui na região, que é essa rica biodiversidade, essa floresta, que agora, com esse nome chamado de bioeconomia, significa novas oportunidades para a gente gerar emprego, renda e desenvolvimento para todo o Estado. Seria explorar de forma consciente esse potencial que temos. Exatamente. Vou dar um exemplo simples assim. Você bem disse logo na abertura aqui da nossa entrevista, e muito obrigado aqui pelo convite para estar aqui nesse programa de tão rica audiência. Vi aqui a notícia que temos 5 mil pessoas nos acompanhando. Total, né? O que é uma felicidade muito grande. São 218 mil empregos, 206 mil diretamente gerados por essas atividades ao longo de 10 anos. O que a gente está mostrando, Jacques, e a quem nos está ouvindo e vendo? Essa dinamização vai permitir, por exemplo, no caso da piscicultura, né? A gente tem um problema hoje que uma parte do peixe aqui não está sendo produzido no estado. Né? Ele vem de Rondônia, ele vem de Roraima. O que a gente pode fazer para não só o peixe que a gente come aqui nos restaurantes, eu comi ontem um tambaqui com crosta de castanha, olha, tá na boca até agora. Muito bom. O que a gente pode fazer para que essa atividade, além de servir para abastecer todo o estado, possamos ter aqui no PIM uma fábrica, né, dessa comida feita com base no peixe, levando isso para todo o Brasil. Porque um dado que eu até mesmo estranhei nesse estudo que a gente fez, o maior consumo de proteína animal no mundo hoje, Jacques, não é a carne do peixe, não é a carne do frango, não é a carne do porco, é a carne do peixe. No mundo, e crescendo, até 2025 esse crescimento será vertiginoso. Dados da FAO, que é a Organização da ONU para a questão da comida e da agricultura. Então tem aí uma oportunidade econômica fortíssima, exatamente porque como tem muita gente querendo diversificar a sua alimentação, não ficar só na carne o dia todo, o peixe vai entrar. Então por que a gente não pode idealizar? Você imagina o seguinte, vamos fazer um exercício de sonho aqui, vamos sonhar olhando o passado. Isso. 1967, você não era nascido, nem muito menos eu. É verdade. O cabra novo danado. Não tinha nada aqui em Manaus. Existia a Zona Franca? Não. 1967 é o ano da lei que cria a Zona Franca de Manaus. Exatamente. Se os sujeitos baixassem aqui em 1967 e olhassem aquela floresta, Manaus era uma cidade pequena ainda. Que caboclo doido, né? O que ele bebeu hoje de manhã para imaginar que vai ter um PIM, uma Zona Franca, né, com um recurso da ordem de 20 bilhões de reais por ano de investimento? Olha o que a gente tem hoje aqui. Então a gente precisa imaginar que tal como lá atrás, em 67, a gente idealizou isso que transformou a região, que gera riqueza para o país, a gente tem que pensar a Zona Franca daqui a 50 anos, dinamizando-a para garantir que ela vai fazer a transição, porque tem uma transição tecnológica que está acontecendo. Né? Você já tem uma fábrica aqui no PIM que não tem um empregado.
É tudo robô. Aquela fábrica lá da BIC que faz os barbeadores, não tem uma pessoa empregada. Tudo automatizado. Está tudo automatizado. Né? E é o avanço da indústria 4.0. Que não adianta a gente brigar, a gente tem que É a certas coisas. realidade. É que nem pororoca, quando vem no vem, rio banzeiro forte, então vai- dá um jeito de sair fora. Sai levando tudo. Porque se você bater de frente com Não ele, vai. vai virar a canoa. Não vai. Vai virar canoa. Então, como é que a gente pensa essa dinamização do polo, olhando essa questão tecnológica, que já está gerando uma diminuição do nível do emprego, para a gente fazer isso, a diversificação das oportunidades. Por isso que a gente sugeriu o que aí? Né? Piscicultura, Sim. né? No nível industrial, vamos deixar isso muito claro. No nível industrial, é Isso. fábrica, é produto, né, feito para o país inteiro, para a gente não Exato. ficar parecendo, mas isso aqui só ali a pessoa na sua casa, na sua comunidade, não vai fazer esse dinamismo acontecer. E a gente concorda com isso. Uma outra coisa, ecoturismo. O ecoturismo está crescendo a taxa, Jackson, no mundo de 15% ao ano. 15. Né? A gente estava conversando ontem aqui com o governo do estado e estava nos passando um dado que é o seguinte: tem hotéis no mundo que para cada quarto, para 5 quartos, você gera 100 empregos. Por quê? É a arrumadeira, é a pessoa que vai para a cozinha, é o atendente, é o guia, é a lavanderia. Olha só a rede. Tem uma rede. Está em torno de um quarto. De um quarto. E Exato. a gente tem coisas aqui no estado do Amazonas que são de simples solução. Qual é um problema para uma comunidade se credenciar para receber um visitante estrangeiro? Certo. A pessoa que vai na voadeira tem que ter aquela, o que a gente chama a carteira de motorista do barco, que é o arraiz, né? Como chama? Arraiz, né? exato. Então, se não tem o arraiz, você não entra numa van, se você vai visitar lá, você vai passear lá com sua família no Ceará. Lá no Ceará. Você não entra numa van que vai fazer o transfer de você do aeroporto. Se o Jeri, motorista vai para Jeri. Você quer saber o quê? O motorista tem carteira de motorista? Você entra numa van que o cara não tem carteira de motorista. Não vai. Não vai. Não tem segurança. Então, a mesma coisa você tem que imaginar isso para o barco que vai transportar uma pessoa para visitar uma comunidade. Então, tem desde isso até questões complexas, como, por exemplo, a gente está propondo que o estado do Amazonas e toda a região amazônica tem um satélite geoestacionário dedicado exclusivamente ao estado. Porque uma das grandes preocupações nossas é o quê? Tem uma desigualdade digital no Brasil. A região aqui tem problemas de acesso. Se você sai de Manaus, chega no interior, o sinal do celular depende, né? Depende do dia, da hora, da nuvem. Da nuvem, do sol, da chuva. E a gente está vendo uma questão de pesquisa, e isso não precisa nem da pesquisa, mas é um dado, digamos assim, de fato, o jovem só vai ficar no interior se tiver conexão. Porque quem é que vive hoje sem ter a notícia rápida? Né? Quem é que assiste o teu programa se não tiver a conexão? Você quer olhar a novela, você quer olhar o filme, você quer olhar o resultado do futebol, você quer mandar o zap para o seu amigo, você quer ouvir a música. Então a conexão é uma coisa primordial para os negócios, para a educação e para o bem-estar de cada um de nós. Então por que São Paulo pode ter o 4G, o 5G, daqui a pouco o 6G, e a gente aqui não está nem no 3? Então a gente está propondo que aqui, entendeu? Uma das questões vinculadas à infraestrutura para garantir que a gente vai ter daqui a 10 anos esses empregos, isso não é promessa. A gente está dizendo o seguinte... É viabilidade... aqui está o futuro, mas para a gente construir esse futuro tem esses passos que a gente precisa dar. Agora, o Instituto tem esse papel de, claro, oferecer esse estudo às autoridades públicas, ao setor privado e principalmente às empresas que estão aqui no Polo Industrial de Manaus. A gente lê no noticiário a expectativa que tem sido alcançada, mesmo tímida para os padrões comparados a outras regiões, tanto do país como do mundo todo, mas nós estamos avançando, mesmo de forma ainda não a contento. Eu lhe pergunto, como foi a receptividade das autoridades públicas com esse estudo? A primeira questão que a gente precisou acalmar o sentido, né, é que esclarecer o que é o Instituto Escolhas. O Instituto Escolhas faz estudos na área da economia e do meio ambiente para que essas duas coisas conversem, se casem e uma não brigue com a outra, porque a gente vê muita disputa como se o meio ambiente travasse o desenvolvimento. Aqui o estado do Amazonas é o lugar onde essas coisas se encontram. Aqui tem um encontro das águas entre o Rio Negro e o Solimões e tem um encontro entre o meio ambiente e o desenvolvimento para gerar emprego. Então a primeira questão que a gente deixou claro é o seguinte: o Instituto Escolhas veio aqui para ajudar
para colaborar, de maneira muito humilde, né, como uma espécie de um servidor colocado à disposição para permitir que nós possamos dar esta ajuda. A segunda questão, não somos contra o polo industrial, pelo contrário, a nossa proposta deixa claro que é dinamizando, né, esse PIN do futuro, que ele precisa. O futuro já chegou, a gente está vendo aí a fábrica com o robô, então a gente tem que pensar como é que dinamiza. E a terceira questão, deixando claro que o estado do Amazonas, assim como todas as regiões do Brasil que ainda estão fazendo o seu processo de desenvolvimento acontecer, elas precisam do apoio. Ao mesmo tempo, esse apoio, que é o subsídio, o incentivo, cada um dá um nome que queira, exatamente, né? Ele precisa acontecer também com esse olhar, né, de dizer o seguinte: como é que a gente vai fazer um forte investimento em pesquisa? Por isso que a gente está dizendo, Manaus pode ser o Vale do Silício da bioeconomia. Pronto. Porque a gente tem que pensar grande. Pensar enorme. Porque se a gente pensar pequeno, a gente anda para trás. Se a gente não pensar grande, não tiver, digamos assim, uma certa ousadia nas nossas propostas, a gente não vai fazer grande. Outra coisa que a gente está dizendo, né, nessa questão do turismo, você precisa investir em quê? Em divulgação. Vou te dar um exemplo, Jacques. Sabe quanto a Colômbia gasta por ano divulgando o seu turismo? 100 milhões de dólares. 100 milhões? 100 milhões de dólares. De dólares. Dólares. Estamos falando de dólares. Mas aqui. Vamos dizer assim, a Colômbia é um país menor, maior. Então... Não, mas assim, é maior. Vamos pegar uma coisa pequena. Equador. O Equador gasta 60 milhões de dólares. Sabe quanto esse nosso Brasil, rico, grande, gasta por ano? Eu devo imaginar. Uns 10 milhões. 40 milhões de reais. 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Né? Para todo o Brasil. Não tem condições. Então, o que a gente está dizendo na proposta? A gente está imaginando o Estado indo para todas as feiras de turismo no mundo para dizer o seguinte: venha para o Amazonas. Vamos conhecer as nossas belezas naturais, vamos conhecer a floresta. Lá você vai comer bem, vai ser bem tratado e vai deixar dinheiro e emprego aqui. Muito bem. Esse estudo do Instituto Escolhas, a gente pode ter acesso? Está no nosso site www.escolhas.org. Por favor, se tiverem críticas, façam, porque a gente gosta de corrigir eventuais defeitos. A gente está visitando aqui em respeito às autoridades do governo do Estado, né? Tivemos ontem na Secretaria de Planejamento, vamos estar agora de manhã com o secretário Jório, exatamente para ir detalhando a proposta. E o que nós estamos dizendo é o seguinte: o que a gente pode fazer agora para pegar cada ponto desse que a gente falou? Os 4 eixos são bioeconomia, que é usando aí os recursos da biodiversidade local, ecoturismo, piscicultura e o polo de transformação digital, aproveitando as competências naturais que já existem hoje no PIN. O que a gente pode fazer a partir dessa proposta para aprofundar? É como se a gente fosse fazer agora, Jacques, um projeto executivo. Entendi. Ou seja, eu vou detalhar aquilo para mostrar a viabilidade econômica, para dizer o seguinte: esses 206 mil empregos, mais 12 mil da infraestrutura. Por exemplo, a gente propôs que o aeroporto de Manaus saia dos 5 fingas que tem, que é aquele corredor que tira você do avião, já dentro já joga você dentro do saguão ali. A gente saia de 5, que são os atualmente existentes, para 15. E dobre de 2,5 milhões de passageiros para 5. Como é que a gente faz isso acontecer? Isso é investimento privado. Exato. Porque o aeroporto já está, inclusive, aí na lista de ser concedido para iniciativa privada. Exatamente. O satélite, para permitir que a menina, o jovem que está lá em Parintins, lá em São Gabriel da Cachoeira, em Tonantins, em Amaturá, possa se conectar como uma pessoa de São Paulo faz, isso já é investimento do governo. Então, é um misto de recurso privado com recurso público. Para viabilizar todo esse avanço. Para fazer acontecer, para o sonho virar realidade. Muito bem. Repita novamente o site do Instituto. O Instituto Escolhas é www.escolhas.org. É uma proposta para ajudar o Amazonas a ser feliz, ter emprego, ter renda e, mais do que tudo isso, ter tranquilidade, para o nosso povo poder dormir à noite, entendeu? Um sono sossegado. E vamos fazer a parceria para que nós possamos ampliar essa informação. Claro. Com o Grupo Diário de Comunicação. Claro, fundamental. Fundamental. Bom, espero o senhor mais vezes aqui para acompanharmos todo o avanço do Instituto Escolhas aqui para a nossa região. E eu queria dar de novo essa garantia que nós estamos aqui para ajudar, mas ajudar daquele ponto de vista de quem ajuda, ouvindo as competências locais, o saber local, porque acho que com isso a gente constrói uma parceria para gerar emprego e renda para todo o Estado, para todo o nosso povo.
Muito obrigado, doutor Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas, que esteve comigo aqui no Diário da Manhã, nessa primeira hora, agora são 7h34. Para você que nos acompanha aqui na Record News Manaus, canal 27.1, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já.